veio o Mário Sérgio. E o Atirson falou aqui pra gente que, de fato, o elenco teve problema com o Mário Sérgio pelo jeito dele. O Atirson falou que logo acho que na primeira reunião, o Mário Sérgio perguntou quem é o capitão. Aí o Atirson falou que era ele, aí o Mário Sérgio falou, por enquanto, né? Alguma coisa assim, o Atirson falou pra gente aqui. E você foi um dos que foram afastados pelo Mário Sérgio. A torcida não entendia. Eu, como torcedor, na época eu não era jornalista, eu era só torcedor, eu também não entendi. Eu falava, Felipe Gabriel, um dos melhores do time, foi afastado. O que aconteceu naquele lance lá, Felipe? Lembrando que o Mário Sérgio, ele era comentarista do Fox Sports, mas estava no acidente lá da Chapecoense, que Deus o tenha. Não, é isso mesmo. É difícil a gente falar de gente, né, que não está mais entre nós. É um cara que eu respeitava muito. Eu achava uma coisa muito legal no Mário Sérgio, que ele era um cara que ele era muito sincero e falava na sua frente. Então, eu sempre gostei muito de gente assim, gente que, né, fala o que pensa realmente na sua frente. Acho que o maior problema do Mário Sérgio, ele como jogador, né, eu não conhecia, eu vi um jogo, todo mundo fala muito bem que foi um grande jogador e tal, mas ele é um pouco meio rebelde, um jogador um pouco problema. Isso é o que passam, né, não posso confirmar isso, mas sempre foi um jogador que deu muito problema. E acho que ele tinha essa desconfiança dos jogadores. E quando ele chegou, ele fazia umas brincadeirinhas, tipo assim, a gente estava na roda conversando, né, antes de treino e tudo. Ele, toma cuidado com o Carioca. Ele ficava umas brincadeiras assim, e a gente nem se conhecia, não tinha nem intimidade, nada. Mas aí o que eu pensava era o seguinte: de repente ele foi desse jeito, de querer aquela coisa de derrubar treinador que tinha antigamente, essas coisas. Ele achava, de repente, que a qualquer momento algum jogador podia querer derrubar ele, alguma coisa assim. Essa do Atiço realmente aconteceu isso mesmo. Ele perguntou o negócio do quem era o capitão, e aí ele jogou essa piadinha. Só que ele jogava e, tipo assim, não brincava depois, não. Ele jogava e ficava o negócio. Então, assim, essas coisas foram começando a desgastar um pouco, né? E aí uma vez teve um jogo que nós perdemos alguma coisa, e ele falou que nosso time não tinha jogador de qualidade, tinha muita quantidade sem qualidade, alguma coisa assim, não sei também ao certo. E eu tava em casa, isso, pô, eu fiquei doido quando eu ouvi isso, né? Eu falei, Ele falou cara, em pô, um monte de entrevista. jogar. Uma entrevista que ele deu logo assim que ele chegou, que tinha muita quantidade, não tinha muita qualidade o time. Pô, nosso time bom pra caramba, um monte de jogador Sim. bom, né? Isso me incomodou bastante. E aí, logo no seguinte, ele teve uma reunião e ele foi meio que se explicar, né? Do que ele falou e tal. E nesse momento, ele falou que se alguém queria falar alguma coisa e tal, eu levantei a mão, né, e falei para ele que primeiro queria pedir desculpa ao grupo, que a atitude que eu estava tomando ali, de repente, não seria bom, mas que com ele eu não trabalhava, né? Então, eu pedi o afastamento, muita gente não entendeu, o presidente me ligou, o Iaúca, disse o que aconteceu, não sei o quê, e eu não falei nada. Eu falei, vamos dar tempo ao tempo e a gente vai ver quem está certo e quem está errado. Foi isso a única coisa que eu falei. Inclusive, nesse mesmo dia, eu fui pro vestiário, já fui trocar minha roupa, aí ele mandou me chamar, o Mário Sérgio, e que o presidente e o vice estavam no campo, para eu falar com eles. Eu botei a roupa da Lusa de novo, fui ao campo e falei para o Mário Sérgio, se eu falar alguma palavra fora do que eu falei para você, você pode me corrigir. E eu falei que não trabalhava mais com ele, tenho meus motivos, não queria expor o motivo, porque não queria tumultuar o ambiente, que o nosso grupo é um grupo muito bom, né? Mas eu estava me sentindo incomodado com algumas coisas e ficou nisso. E aí mas o que aconteceu? Eu falei, eu não vou falar, não quero falar. E aí fiquei afastado, mas continuei trabalhando, treinando sério, bem. E depois aí ele acabou me chamando, a gente deu uma conversa bem franca, né, na frente. É isso que eu falo, eu admiro muito isso nele, né, admirava muito isso nele, né, e tive uma conversa bem franca e ele acabou me botando, depois de um tempo, ele acabou me chamando de novo pro time. Acho que foi até o jogo do Palmeiras, foi o meu primeiro jogo depois da minha volta. Eu acho que foi mesmo. Acho que foi porque eu lembro que aquele lance no final seu, nossa, eu lembro que a gente ficou comentando na torcida, aí ó, tinha que jogar sempre, não sei o quê. Eu lembro disso muito bem. Mas é bom também você falar para esclarecer, porque às vezes a torcida pensa alguma coisa. O Atirson falou mais ou menos o que você falou, também explicou, porque o Atirson até falou, pô, eu encontrava ele na Fox Sports, que os dois eram comentaristas lá, né? Aí o Atirson falou, pô, ele ficava falando que eu que derrubei ele na Portuguesa, não sei o quê. Aí o Atirson esclareceu. Isso ele nunca pôde falar de mim, porque tudo que eu falei na frente dele, me coloquei. Então, tipo assim, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu com ele ter caído. Inclusive, na semana que ele caiu, foi um jogo da Copa do Brasil Contra que casa. aconteceu.
Foi em casa contra o Icasa na Copa do Brasil. Inclusive o Preto, ele estava concentrado. Ele, se eu não me engano, ele tirou ele da concentração, ele no hotel tirou ele da concentração também. E aí eu e Preto a gente ficou assistindo o jogo da arquibancada. Eu fui assistir esse jogo. E eu lembro que a torcida estava gritando nosso nome, né? E aconteceu algumas coisas assim engraçadas desse dia. Mas logo em seguida aconteceu. Eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, o pessoal me ligou e falando, ó, ele caiu, não sei o que e tal. Mas o que aconteceu? Eu falei, irmão, não vou falar, cara, esquece. Entendeu? Então, assim, eu tinha já uma entrevista marcada, acho que foi na Fox, se eu não me engano, nessa semana mesmo, já estava marcado antes, que eu acho que como ele trabalhou na Fox, eu acho que eles já estavam meio que armando, só que eu aceitei que eu queria esclarecer e eu ia falar a verdade o que aconteceu, entendeu? Só que calhou na semana que ele demitiu, eu voltei e eu fiz 2 gols contra o Ipatinga. Então, assim, Verdade. eu cheguei na Fox e, tipo assim, eu tinha feito 2 gols. E aí o pessoal acho que meio que desarmou e tentou meio que... Agora eu falo, Deus é tão bom que Deus faz as coisas na hora certa. Boa. E você falou que esse jogo aí contra o Icasa aí aconteceram coisas engraçadas. Conta aí pra gente o que aconteceu de engraçado aí que você tava na torcida. Não, engraçado assim, foi que parece que o Mário ele contratou uns seguranças para ficar atrás do banco de reserva, entendeu? Porque ele estava preocupado agora da torcida de ficar, porque ele começou a sentir que o ambiente estava ruim e a torcida não tinha entendido o porquê do meu afastamento, o Preto também, que o Preto é um jogador que a torcida também tinha um carinho muito grande. Então, assim, ele sabia que a torcida estava um pouco contra essa decisão dele, né? Então, ele meio que contratou um segurança e a gente ficou de cima assim, eu fiquei olhando e tal. Mas graças a Deus não aconteceu assim nada de demais, né? E é que eu falo, infelizmente para ele, felizmente para mim, eu pude voltar ao time e continuar a dar sequência no meu trabalho.